Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre estereoisomeria, certo? Relembrando, compostos com carbono, normalmente eles existem na forma de estereoisômeros, a gente vai ver muito estereoisomeria na bioquímica, e relembrando, o que é o estereoisômero propriamente dito? São moléculas que apresentam as mesmas ligações químicas, a mesma fórmula molecular, né, na hora de representar, escrever a fórmula molecular é a mesma, mas com diferentes configurações. Tá? Na última aula a gente falou um pouquinho da configuração pela presença de dupla ligação, uma molécula que pode ser cis ou trans, certo? A estereoisomeria ela também está presente quando a gente tem carbonos quirais, ok? O que seria um carbono quiral? É aquele carbono, que olha aqui representado nessa imagem aqui, que olha, com 4 grupos substituintes distintos. Eu tenho 4 ligantes diferentes nesse carbono, certo? Então, com isso, a gente também tem aí a possibilidade de formar arranjos diferentes. Então, novamente, igual aqui na última videoaula, eu vou tentar gravar aqui com 2 câmeras para mostrar para vocês a diferença desses tipos de ligações. Beleza? O que é interessante a gente destacar? Que quando a gente fala de configuração espacial, eu estou falando de formas distintas de representar essas estruturas no espaço, certo? Uma estrutura tridimensional. Então, quando a gente tem a presença de carbono quiral, a gente tem aí a possibilidade de formar o que a gente chama de enantiômero. O que é um enantiômero, Ricardo? Enantiômero é quando eu tenho 2 compostos que são isômeros, e que um é imagem especular do outro, ok? Um exemplo que é muito utilizado quando a gente começa a estudar os enantiômeros é eu comparar a minha mão direita com a minha mão esquerda, certo? Então, minha mão direita e minha mão esquerda, deixa eu até tirar a aliança aqui, elas não são iguais, ok? Mas se eu coloco uma de frente para a outra, elas são imagens especulares, ela é uma imagem uma da outra, certo? Então, significa que essa mão, se a gente fosse pegar como exemplo, ela é um enantiômero da minha mão esquerda, beleza? Quimicamente falando, a gente está falando de estruturas que são muito semelhantes, a gente não pode falar que uma é igual à outra, por quê? Porque eu tenho imagens que não são sobreponíveis. Não adianta, olha, eu posso tentar colocar uma mão sobre a outra aqui, eu não consigo, beleza? Então as imagens não são sobreponíveis. E as características químicas que são dadas a esses enantiômeros geralmente são características químicas muito semelhantes, porém elas vão ter algumas características físicas e biológicas muito importantes. A física a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, e as características biológicas no final dessa aula, beleza? Então olha aqui, para a gente ficar bem claro o que é um enantiômero, certo? Vamos voltar aqui de novo para os meus modelos biológicos. Vamos pegar aqui que olha aquele mesmo exemplo que eu dei na aula passada para vocês. Eu tenho aqui que olha um carbono representado por essa esfera preta, ok? E 4 grupos ligantes distintos. Então, o que é um carbono quiral? É aquele carbono que tem 4 grupos distintos ligados, certo? Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Essa molécula aqui tem apenas um carbono quiral, beleza? E o que seria um enantiômero? Vou pegar aqui uma molécula que seria o seu enantiômero, certo? Então, se eu colocar uma de frente para a outra aqui, que olha, se vocês conseguem perceber, que elas são imagens especulares uma da outra. É como se eu tivesse aqui, no meio das duas, um espelho, certo? Então, esse espelho aqui, ele está me mostrando que eu tenho 2 moléculas que têm imagem especular uma da outra. Olha aqui, tá vendo aqui a bolinha marrom? As duas estão para cima. Aqui, a azulzinha, uma está para trás, outra está para trás também. A amarela para o mesmo lado, verdinha para o mesmo lado. Mas elas são a mesma molécula? Não são. Como é que eu sei que não é a mesma molécula? Se eu tentar colocar uma sobre a outra, eu não vou conseguir, certo? Então, olha aqui. Se eu tentar colocar uma sobre a outra, olha aqui, vamos tentar encaixar aqui, que olha, amarelinha ficou com amarelinho, pretinho com pretinho, marrom com marrom. E olha aqui, atrás aqui, que olha, eu não consegui sobrepor essas duas aqui, certo? Então, elas não se sobrepõem, beleza? Então, esses 2 componentes aqui, eles são um par de enantiômeros, certo? Então, são imagem especular um do outro, certo? Se eu pegar aqui um outro, que olha, vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu tentar colocar aqui para o mesmo lado. Aqui, ó. Essas duas moléculas aqui, elas são enantiômeros ou não? Vamos tentar descobrir? Olha aqui, se eu colocar uma de frente para a outra aqui, ela não está em imagem especular não, certo? Então está meio diferente aqui. Então se a gente tentar aqui colocar aqui, olha, uma sobre a outra, vamos ver se eu consigo representar aqui de maneira bem legal, que olha, o pretinho está sobre o pretinho, marrom com marrom, verde com verde, azul com azul e amarelo com amarelo. Então, uma sobrepõe a outra. Aqui eu não consigo ocupar dois espaços, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Mas elas seriam sobreponíveis, elas são idênticas. Então aqui eu tenho moléculas que são idênticas, são a mesma molécula. Diferente daquilo que eu acabei de apresentar para vocês, que onde uma ela é imagem especular da outra. Ok? Então olha aqui, essa daqui, voltando novamente, eu tive 3 moléculas aqui, essas duas aqui são imagens especulares, beleza? Uma é imagem especular da outra, são moléculas diferentes, certo? Eu só consigo transformar uma em outra se eu quebrar uma ligação aqui, que olha, colocar uma e trocar de lugar com a outra, certo? Ou seja, são substâncias diferentes. Elas têm características químicas muito... Vamos guardar aqui nosso modelozinho, certo? E vamos relembrar aqui o seguinte, elas têm características químicas muito semelhantes, ponto de fusão, ponto de ebulição, não muda muito, certo? O que vai diferenciar um do outro? Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre um camarada chamado Louis Pasteur. Acredito que vocês já ouviram falar muito desse pesquisador aqui, ele tem várias contribuições aí nas diversas áreas do conhecimento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma descoberta que ele fez em 1843, durante investigações sobre sedimentos cristalinos. Aqui eu coloquei esse sedimento que ele, na verdade, ela analisou foi de barris de vinho. Como eu não achei uma foto desse sedimento de barris de vinho, eu peguei desse mesmo sedimento na rolha de uma garrafa de vinho. Estão vendo esse cristalzinho aqui? Certo? Então o Louis Pasteur ele estava investigando esse cristal. Esse cristal é um cristal de ácido tartárico, ok? Então ele também é chamado de ácido paratartárico ou também chamado de ácido racêmico, tá? A gente vai identificar aqui uma palavra. O que será que é um racemato? Certo? Então a palavra racêmico, ela é derivada do latim da palavra racemus, que significa cachos de uva, ok? Então a gente vai entender daqui a pouquinho de onde que chegou, como é que a gente está relacionando cacho de uva com racemos. Tá? O que o Louis Pasteur fez? Ele usou pinça para separar 2 tipos desses cristais aqui. Ele percebeu o seguinte, que haviam cristais que eram imagem especular um do outro. Então você tinha cristais, ele não olhou a estrutura daquele ácido tartárico, ele olhou o cristal a um tamanho maior, certo? E ele percebeu que ambos os cristais eles tinham as propriedades químicas do ácido tartárico, mas que um tinha uma diferença do outro em relação ao que a gente chama de desvio da luz do plano polarizado, certo? Vamos tentar entender o que é isso daqui. Imagina comigo que o Louis Pasteur foi lá e separou esse cristalzinho aqui em 2 tipos. Um cristal era imagem especular do outro, certo? E o que ele pôde perceber? Primeiro, vamos tentar entender aqui de uma vez por todas o que é o plano de luz polarizada. O que é uma luz polarizada, certo? A luz, pessoal, ela nada mais é do que um tipo de onda. Uma onda eletromagnética que ela se movimenta em várias direções, tá? Então, olhem comigo essa figura aqui, que ó, eu tenho uma fonte de luz e aqui eu estou representando essa luz na forma de onda. Em laranja aqui ela está subindo e descendo. Em azul aqui ela está para a direita e para a esquerda. Só que aqui eu tenho apenas 2 representações, ok? Então a luz ela pode ter qualquer uma das direções aqui, certo? O que seria polarizar essa luz? Então seria passar essa luz que ela move em várias direções através de um polarizador. Normalmente esse polarizador é um prisma que consegue filtrar as diferentes direções que essas ondas estão se movimentando para uma única direção. Estão vendo aqui que antes ela estava se movimentando para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Depois que essa luz atravessa o prisma, ela se movimenta apenas para cima e para baixo. A gente não tem as outras direções dessa onda. Ou seja, eu polarizei aquela onda, certo? Então quando eu falo luz polarizada, eu estou falando de uma onda
de luz, certo? Mas que ela está se movendo apenas em uma direção e não por todos os lados, como é o caso da luz natural, certo? O que isso tem a ver? O Louis Pasteur, ele descobriu o seguinte: ele estava lá com 2 cristais, né, de ácido tartárico, e ele percebeu que as características eram muito semelhantes dos 2 cristais, as características químicas, mas que um cristal tinha uma propriedade física diferente do outro cristal. Um tinha a propriedade de girar aquela luz que a gente acabou de identificar para um lado, a outra girava aquela luz para o outro, desviava aquela luz. Certo? Então, quando a gente tem aqui que, olha, vamos pegar esse esquema aqui de um polarizador, e aqui eu tenho a representação do ácido tartárico, tá? Dos 2 ácidos tartáricos que ele encontrou, né? A gente tinha lá 2 cristais diferentes e a gente vai ver daqui a pouquinho que o ácido tartárico ele é um componente que tem carbonos quirais, ok? Então ele percebeu o seguinte, que olha, novamente aquele mesmo esquema que eu passei para vocês aqui anterior, que olha, uma fonte de luz, um polarizador e a luz polarizada. Aqui é a mesma coisa, que olha, eu tenho a fonte de luz aqui, eu tenho aqui a luz natural se movimentando em várias direções. Aqui, cada setinha dessa aqui, com 2 pontas, é uma das direções que a luz está se movimentando. Tá? Quando ele passa essa luz através do polarizador, ele vai selecionar apenas uma direção. Essa direção selecionada é o que eu chamo de luz polarizada. Ok? Beleza, né? O que Louis Pasteur percebeu? Que quando ele coloca a amostra dele num tubo, ele colocou separado, né? Ele tinha lá 2 cristais diferentes. Quando ele colocava um desses cristais, essa luz que estava movimentando para cima e para baixo aqui, a direção dela muda, certo? Imagine aqui comigo que, olha, eu tenho aqui essa caneta, tá? Imagine que ela é esse fonte de luz, essa luz polarizada aqui. Ela vai atravessar esse tubo aqui contendo uma amostra. Esse tubo aqui ele tem a possibilidade, né, de atravessar a luz, ele é transparente. E quando essa luz entra nesse tubo contendo uma amostra, ela mudava a sua direção. Certo? Então ela mudava a direção dependendo do cristal, ou mudava para a direita, ela girava para a direita, ou ela girava para a esquerda. Certo? Então aquele componente que teve a propriedade de desviar o plano da luz polarizada para a direita, ele foi classificado como dextro-rotatório. Ou seja, ele gira o plano da luz polarizada para a direita. Já o componente que gira o plano da luz polarizada para a esquerda, ele é chamado de levo-rotatório. Beleza? Então, o que a gente pode perceber? O ácido tartárico, na verdade, ele estava naqueles cristais lá representado por 2 tipos diferentes. A gente tinha 2 enantiômeros ali, um par de enantiômeros. Um que desviava o plano da luz polarizada para a direita e o outro que desviava o plano da luz polarizada para a esquerda. Beleza? Quem consegue desviar o plano da luz polarizada? Apenas componentes quirais. Se eu pegar um componente qualquer e colocar aqui, ele não for quiral, ele não vai ter desvio de luz polarizada, não. Beleza? Então lembra lá das minhas moléculas? Tá aqui, que olha, eu tenho aqui uma imagem especular da outra. Beleza? Essa imagem especular uma da outra, deixa eu ligar aqui minha outra câmera. Não, vamos ficar aqui mesmo. Suponhamos que um desses par de enantiômeros, ele vai desviar, vamos supor, eu vou lá e coloco ele dentro daquele tubo de amostra. Ele vai desviar o plano da luz polarizada para a direita, o outro vai desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Certo? Essa é uma das características físicas que diferencia esse par de enantiômero. Beleza? Se eu colocar componentes iguais, lembram lá? Tinha 2 moléculas iguais, né? Essas aqui são iguaizinhas. Se eu colocar um, depois colocar o outro, os 2 vão desviar o plano para o mesmo lado, são moléculas iguais, certo? Então, só vai desviar para um lado ou para o outro os compostos enantioméricos. Ficou claro, pessoal? Beleza, né? Eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo isso, porque quando a gente chegar mais para frente para estudar sobre esses componentes, a gente vai ter várias estruturas químicas na bioquímica que tem essa propriedade de formar estereoisómeros, beleza? Certo? A gente pode ter componentes químicos que tenham mais de um carbono quiral.
E lembrando sempre que, independente do número de carbonos quirais, os enantiômeros, eles são sempre formados por dois compostos, certo? Eles sempre vão ser par. Não existe 3 imagens especulares, não, certo? Sempre eu vou ter uma imagem especular de outro componente, sempre de 2 em 2, certo? Mas, vamos supor que eu tenho aqui, nesse exemplo aqui, que olha, nesse slide, 2 carbonos quirais, certo? Então, esse componente aqui que tem 2 carbonos quirais, ele tem a possibilidade de formar 4 estruturas distintas, certo? Sendo que eu vou ter 2 pares de enantiômeros. Esses 2 primeiros aqui, que olha, são imagens especular um do outro. Vamos tentar perceber isso aqui, que olha, tá vendo o X e o Y? Então, nessa figura aqui estão para a esquerda, aqui estão para a direita. Então, esses 2 são enantiômeros. Do lado de cá, que olha, essas outras 2 figuras esquemáticas aqui. X está para o lado esquerdo e Y está para o lado direito. Na sua imagem especular, o X está para o lado direito e o Y está para o lado esquerdo. Então, esses 2 aqui são pares de enantiômeros. Todos eles são chamados de estereoisômeros. Ah, e esse daqui, Ricardo? Esse segundo e esse terceiro aqui, eles são enantiômeros? Não, eles não são enantiômeros. Eles são classificados como diastereoisômeros. Eles não são imagem especular um do outro. Beleza? O que é imagem especular um do outro a gente chama de enantiômero. O que não é imagem especular um do outro a gente chama de diastereoisômero. A gente vai ver muito disso, por exemplo, na nossa próxima aula, quando a gente for falar de carboidrato. Ok? A gente tem carboidrato glicose D, glicose L. Dextrorotatório, levorotatório. Beleza? Ficou claro? Bem, pessoal, além da glicose, a gente tem aí vários outros componentes que são formados, tem essa característica, né, de ter carbonos quirais. E quando a gente fala em termos biológicos para a bioquímica, qual que é a importância disso? Se a gente for pensar uma enzima, acredito que todos aqui já ouviram falar de enzimas, certo? A gente vai ter uma aula para aprofundar sobre esse assunto. Mas a gente sabe que uma enzima é uma molécula que tem a capacidade de aumentar a velocidade de uma reação e ela vai ter na sua composição um sítio de ligação para um determinado substrato, certo? Agora imaginamos comigo que esse substrato ele é formado por um componente que é enantiômeros, certo? Deixa eu pegar aqui meus enantiômeros. Aqui, que ó, eu tenho um par de enantiômeros, certo? Imagine que esse substrato aqui é substrato para uma determinada enzima. Se eu colocar um enantiômero no lugar, pode ser que a enzima não seja tão específica para ele, ok? Então, a gente tem aqui uma especificidade conformacional para as enzimas. E quando a gente fala de enzima, pessoal, a gente está falando muito de bioquímica, certo? Então, a conformação ela é de máxima importância para as interações biológicas. Então, não só para enzimas, eu posso também estar falando de hormônios, anticorpos. Então, várias situações no nosso organismo dependem de uma configuração estereoquimicamente correta, beleza? Outro exemplo clássico de influência na estereoisomeria de 2 compostos no organismo é a talidomida. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse composto. Ele é um fármaco e ele foi utilizado inicialmente ali para tratamento de enjoos para mulheres grávidas, certo? Só que ao se utilizar a talidomida para esse tratamento de enjoo, perceberam-se que as crianças que nasceram feto ali nasciam com deformação. Então eram formadas várias deformações ali nas crianças que estavam sendo geradas pelas grávidas que faziam uso de talidomida. Okay? O que eles descobriram depois dessa lambança toda? Que existiam 2 tipos de talidomida, a talidomida dextrorotatória e a levorotatória. A talidomida uma delas causava sim a prevenção de enjoos, tinha a propriedade de prevenir o enjoo. No entanto, o seu estereoisômero, seu par enantiomérico, ele tinha essa propriedade teratogênica, ou seja, de causar a malformação fetal. Beleza? Então, ou seja, a gente tem a gente tem que estar bem atento a essas configurações aí dos componentes no organismo vivo para que a gente possa ter aí a máxima utilização dessas biomoléculas. Beleza?
No mais, a gente vai ficando por aqui, certo? Na nossa próxima videoaula a gente finaliza essa sequência de aulas introdutórias da disciplina de Bioquímica e eu vou ficar aguardando vocês lá, ok? Deixo aquele abraço para todos vocês.